Professor, porque na época política o candidato vai lá comer pastelzinho na feira e ele vai para a igreja? Vamos falar sobre o mimetismo político. Eu sou aqui o professor Manuel do Kaizen e vamos entender mais sobre esse fenômeno. Vamos falar sobre o mimetismo político. Se existe uma coisa que o candidato realmente estuda, ou que a equipe de marketing do candidato estuda, é a persona que vai votar nele. Então, se você leu qualquer livro introdutório sobre marketing digital, você sabe muito bem o que é essa persona, essa pessoa que irá votar no candidato. Mas ele não faz só a persona que irá votar nele, ele vai também fazer a persona que irá votar no seu candidato rival. Então, por que isso é importante? Fazer essa persona do candidato rival, para ele saber pontos onde ele vai conseguir puxar aquela galera. Então não é à toa que o Lula em 2000 deixou de usar uma camisa peba de sindicato e começou a andar de terno, porque ele precisaria mimetizar o mínimo de uma pessoa preparada. Pessoas preparadas e bem-sucedidas, obviamente o imaginário popular vai pensar no sujeito de terno, um advogado, vai pensar num executivo, vai pensar em alguém de terno, e o Lula precisava daquilo ali. Também precisava daquilo ali para tirar voto nas pessoas que acreditavam que não só ele não era capaz, como também acreditavam na figura rústica do sindicalista. Então aquele empresário que não votaria nunca no Lula enquanto ele estivesse usando a camisa da CUT, porque pensaria, não, esse cara daqui só tá para aqui para esculhambar a minha vida, para ficar a favor do trabalhador e dos piores trabalhadores possíveis, e esse cara ainda vai apoiar esses bichos e vai me ferrar. Então, quando ele coloca esse terno, ele também vai conseguir atrair alguns desses empresários. Quando ele começa a não usar mais tanto vermelho, ele começa também a afastar a imagem dele daquelas pessoas que não sabem porra nenhuma e só imaginam o PT com a bandeira vermelha ou qualquer coisa. Então, essas pessoas desavisadas também vão acabar sendo cooptadas. Quando ele começa a fazer os símbolos de governo dele, esses símbolos de governo dele tem a ver com a bandeira do Brasil, ao invés do vermelho, como eles tinham feito no primeiro e no segundo mandato, principalmente do governo Lula, ele está mimetizando a bandeira do Brasil, que é obviamente utilizada, essas cores amarelo, verde, pelas pessoas que apoiam o Bolsonaro, por nacionalistas. Então ele está trazendo essa tentativa de mostrar uma cena para esses nacionalistas. Ele também está indo pessoal das igrejas. Por que isso? Porque Bolsonaro também ganhou muito voto, então ele vai atrás de outras pessoas, de outras denominações de igreja que possam falar a favor dele. Então você está vendo aí essa ideia do mimetismo político. Vamos falar também do mimetismo político aqui. Vamos trazer um outro candidato que também está fazendo mimetismo político, né? Igual ao Lula, o Boulos. Aí vamos falar agora um cara que não está fazendo isso, o Nunes. O Nunes está se apresentando da mesma forma e isso é bastante ruim, porque está demonstrando que ele talvez não esteja na mão do marketing da pessoa certa, nem ele também entenda esse lado político. Tá? Uma ideia de uma pessoa, a Marina Helena, né, de São Paulo, a candidata do Novo, ela está trazendo uma ideia de jovem, ela quase sempre está de cabelo solto. Ela está trazendo uma ideia de pessoa diferente da política, ela está trazendo uma ideia de uma pessoa capaz, ela sempre está de terninho, nas roupas mais executivas. Ela também traz uma ideia de combate, então ela mostra muito combativa, principalmente contra a Tabata, que a Tabata fica de fora, então contra a Tabata e o Boulos, ela se mostra uma figura, né, mais combativa contra esses dois. Ela também tem um ar de você me conhece. Então, quando a Marina ela também fala de certas coisas que ela acabou fazendo ou que ela conhece. Ela tem um estilo próprio, então ela agrada as pessoas delas desse jeito. E quando ela tenta pegar um outro momento, atraindo eleitores do Nunes,
e do Marçal, principalmente em falas que colocam em xeque a capacidade dos dois. Então, quando ela fala do Nunes, ela fala do péssimo administrador que o Nunes é. Quando ela fala do Marçal, ela sempre dá aquela lançadinha nas coisas que tornaram o Marçal uma figura anedótica e talvez perigosa. Aquela ideia do coach. Então, essa ideia que sempre a mídia também fica jogando para lembrar que foi o cara da montanha, que ele levou as pessoas para lá. Então, ela sempre faz isso. Mas você vê que não existe mais aquela ideia do novo do Sabará. Quando tinha o Sabará só vivia com aquela camisa laranja do novo. Então era uma roupa mais simples, uma ideia mais simples que existia quando o novo se lançou e se lançou com o Sabará. E agora eles estão fazendo uma coisa totalmente diferente com a Marina Helena. Eles querem exatamente atrair um certo tipo de público classe média. Então eles sabem que vão ter essa volta do classe média e eles precisam tirar essa ideia de que eles não são capazes. Então Marina se veste como se fosse algo capaz. O que ela não conseguiu ainda compreender é que ela precisa chegar na classe mais baixa e para isso ela vai ter que mimetizar essas outras pessoas que conseguem atingir essas classes mais baixas. Quem são as outras pessoas que conseguem atingir essa classe mais baixa? Tanto o Marçal como o Boulos ali. Ela teria que pegar alguma coisa, ou de um ou do outro, para conseguir atingir isso. Então você entendeu o que a gente está dizendo? Você olha o candidato era de um jeito, aí agora ele está de outro, e depois ele tenta se aproximar da igreja. É gente como Haddad, é a Tabata, e que são ateus e que obviamente são contra qualquer tipo de religião e de igreja, e que se pudesse baniriam esse tipo de coisa, de religião e de igreja, mas estão lá. Não é só um fingimento, não é só um mau caratismo deles estarem lá. Tem um objetivo, tem esse objetivo mimético. E aí eles se lançam de frases marqueteiras, vagabundas, do tipo que Jesus perdoaria a todos, ou Jesus era comunista, ou Jesus amava todos. Então ele sempre vai lançar algo bem vagabundo, bem rasteiro, para tentar discriminar. Como é que você pode ser cristão e votar no Bolsonaro? Como é que você pode ser judeu e votar no antissemita que está aí no poder? Vários judeus apoiaram essa criatura que está aí, né? E essa criatura, obviamente, apoia Hamas, apoia vários movimentos antissemitas, e foi ele que passou urânio para o Irã, é ele que fica passando tecnologia para o Irã, e tem um monte de judeu que vota. Então, se for para definir uma população assim nesse coisa, a gente vai ter que ir jogando várias delas nesse meio bolo, não é isso? Então, agora que você entendeu o que é o mimetismo político ou não, comenta aqui que eu quero saber o que foi que você não entendeu, que parte foi, olha, esse candidato aqui, ele tem esse núcleo duro aqui que já votaria nele de qualquer forma, ele pode fazer o que for, essas pessoas vão votar nele, aí ele tem esse outro núcleo aqui, essa outra persona que também vota nele, mas só vota nele porque não tem outros candidatos, ou só vota nele por causa de certos aspectos. Aí e ele também tem a persona do outro cara, tem o núcleo duro do outro cara, tem um núcleo de pessoas que não votariam nele, aí tem o outro núcleo de pessoas que está votando nesse cara daqui, porque ele ainda não apresentou nada que talvez fizesse esse cara aqui acreditar nele. Então, quando você tem uma ideia, né, de como atrair certas pessoas, certas personas que estão votando lá no outro, o candidato começa a mimetizar aquele outro sujeito, a mimetizar não só a linguagem, não só a fala, mas às vezes também a maneira de se vestir, os lugares para onde ele vai, a forma de penteado, o visagismo também, porque ele já tem aqueles outros votos. O que ele precisa fazer é conquistar aquele outro, por isso que o mimetismo político é uma coisa bem comum. Curta, comenta, compartilha aqui que eu quero saber de você.